Então, boa noite aos participantes do terceiro seminário de perspectiva sobre o agronegócio. Hoje nós iremos ter como apresentação do primeiro dia de palestra do dia 13/9 de 2021, o consultor, empresário, engenheiro químico e mestre em desenvolvimento regional e agronegócio, o senhor Reinaldo Fiuza Sobrinho, que fará uma webinar intitulada Segurança Alimentar e Logística. O tema aborda duas áreas muito importantes para a sociedade contemporânea, uma vez que produzir e levar alimentos de qualidade e em quantidade às mãos da população não é tarefa trivial. Atualmente, a população mundial está em torno de 7 bilhões de pessoas, das quais parcela significativa não possui as condições calóricas e proteicas para atender às necessidades fisiológicas e passam fome. A fome mundial é mais uma questão política e logística do que problemas de produção. Fazendo essa breve introdução, eu gostaria de, antes de passar a palavra ao senhor Reinaldo, apresentar um breve currículo que ele encaminhou para mim. Então, ele é graduado em Engenharia Química pela Universidade Estadual de Maringá, em 1990, inspetor do CREA Paraná de 97 a 2001, engenheiro de processos, gerente industrial e diretor da indústria LAR, Cooperativa Agroindustrial, totalizando 20 anos de carreira nesta cooperativa. Fez estágio no Japão na área de avicultura, com ênfase no processo e mercado internacional de carne de frango, em 1999. Pós-graduação em gestão em agribusiness pela Fundação Getúlio Vargas, 2008. Mestre em desenvolvimento regional e agronegócio pela Universidade Estadual do Oeste Paraná, com diversos artigos científicos publicados em 2010. Curso da University of Georgia em Athens, Estados Unidos da América, em 2014. Visitas técnicas a diversas empresas da Europa, Ásia e Estados Unidos. Responsável técnico químico junto ao CRQ, nono, por várias empresas atualmente. 31 anos de experiência na gestão agroindustrial, atuando em temas como avicultura de corte, alimentos, projetos, certificações de processo, gestão de qualidade, competitividade, biomassa, gestão energética. Conselheiro consultivo da empresa Tectroy, fornecedora de plástico rotomoldados, proprietário da RF Consultoria e Processos, prestando consultoria em gestão e processos industriais. Sócio proprietário da Vita Alimentos, em fase de desenvolvimento de produtos com alto valor nutricional. Então, nesse momento, eu passo a palavra ao palestrante Reinaldo para suas considerações. Muito obrigado, Reinaldo, pela sua presença. Obrigado, Vilmar. Uma boa noite a você e a todos os participantes aí desse seminário de perspectiva sobre o agronegócio. É sempre uma satisfação nós estarmos aqui participando de mais um evento na UniOeste, né? Principalmente nesse programa de pós-graduação, do qual eu tenho uma proximidade muito grande. Foi uma experiência muito rica e continua sendo, porque eu venho colhendo os frutos, né? Até hoje, esse nosso contato aqui tem sido muito profícuo para mim e eu agradeço de coração, mais uma vez, a possibilidade de eu poder dar minha contribuição nesse tema, né, que é um tema tão relevante. A segurança alimentar e logística, eu acredito que, sob o ponto de vista de relevância, talvez seja o tema mais relevante no momento, mais importante, aquele que o poder público deveria dar mais atenção, porque nada é mais degradante para o ser humano, né, do que passar fome, do que não conseguir, né, dar conta da sua própria subsistência, não conseguir se desenvolver, né, quando falamos de crianças, né, a ponto de você conseguir desenvolver suas atividades, né, e atender às suas necessidades fisiológicas, né, mínimas. Então, eu gostaria de começar a minha palestra aqui
falando exatamente da relevância do tema. E é um tema que não é só relevante, né, para o Brasil, para a nossa condição, mas também é um tema relevante em nível mundial. A Unicef, agora em 2000, um relatório sobre segurança alimentar e nutrição no mundo, agora publicado em julho de 2021, né, agora recente, chegou a esse número, né, que atualmente entre 720 a 811 milhões de pessoas passaram fome, né, ao final de 2020, ou seja, 9,9% da população mundial. Então, não é só um problema, né, nosso, e sim um problema que aflige o mundo todo. Falando do impacto do Covid e no Brasil, na questão da insegurança alimentar, tem um relatório também de dezembro de 2020, que levantou que 55,2% dos domicílios aqui no Brasil se encontravam em algum nível de insegurança alimentar, né? Então, hoje existe uma escala brasileira que mede a insegurança alimentar, que é utilizada também pelo IBGE. Ele classifica os níveis de insegurança alimentar como nível de segurança alimentar até o nível de insegurança alimentar grave, né? Então, imaginar que 55,2% dos municípios tinham algum nível de privação, né, ao acesso a alimentos de qualidade. E pior do que isso, né, 9% conviviam com a fome, ou seja, 9% das pessoas passaram fome no ano passado. Então, é um dado bastante relevante e triste, né? Bom, o próprio IBGE, já antes da pandemia, né, através da pesquisa de orçamento familiar ali, ele levantou que entre 2017 e 2018, 10,3 milhões de pessoas que viviam em domicílios passaram por privação severa de alimentos, ou seja, a condição de fome, né, as pessoas, isso pré-pandemia. Então, imagine agora, né, como a situação se agravou. Outra questão envolve o desperdício de alimentos, né? Então, a própria ONU divulgou também esse dado agora recente, agora de junho de 2021, de que no mundo 931 milhões de toneladas no ano são desperdiçadas. E no Brasil, 12,5 milhões. Isto só nos domicílios, na área de serviços, né, que são os restaurantes, os fast foods, né, e também na área de varejo, né, que são a venda direta ao consumidor. Né. Então, é um número 931, ou seja, quase 1 bilhão de toneladas, né, desperdiçada no mundo. Né. Então, quando nós falamos hoje da questão do meio ambiente, da necessidade de aumentar a produção, olha, nós convivemos, por outro lado, com desperdício, né, de alimentos. Isso, então, pressiona ainda mais essa questão da segurança alimentar. Bom, o tema, ele com certeza é um assunto de segurança nacional. Quando nós falamos em segurança alimentar, nós podemos dizer que a fome, no mundo, ela mata mais do que as guerras, né? E não é só por isso, né? A segurança alimentar, a falta do acesso aos alimentos, a falta de uma nutrição adequada, ela não só mata, como ela também prejudica o desenvolvimento das pessoas, né? A ponto das crianças não atingirem um desenvolvimento satisfatório, a ponto de que os adultos não consigam desenvolver as suas atividades a contento, né, de forma ativa, né, pressionam, né, o sistema de saúde do país. E tem mais um outro aspecto que o tema segurança alimentar envolve,
seguramente é um assunto de segurança nacional, é que atualmente muitos países, por exemplo, têm adotado medidas diante da vulnerabilidade, por exemplo, do agronegócio a possíveis ou prováveis ações agroterroristas, né? O problema também de aquisição de terras por estrangeiros, a dependência de insumos, né, e matérias-primas estrangeiras para a produção de alimentos, e também a própria falta de estoque estratégico, né, que pode, sim, agravar a questão da fome e causar um problema, em problemas mais sérios de distúrbios sociais, enfim. Então, sem dúvida, esse tema segurança alimentar, ele não é um assunto é um assunto de Estado, não um assunto de governo, ou seja, nós precisamos tratar isso como uma questão de Estado e não uma questão de políticas governamentais, e sim de políticas de Estado, tá? Bom, portanto, deve ser encarado como uma prioridade nas políticas públicas. Infelizmente, a gente ainda convive com uma dificuldade muito grande do poder público de lidar com situações, né, envolvendo a falta de alimentos, envolvendo o acesso aos alimentos e a nutrição da população. E agora, diante desse momento que nós vivemos, nós temos sim, a gente observa todo dia hoje em reportagens, às vezes próximo da gente, situações de insegurança alimentar, pessoas que não conseguem, né, hoje ter acesso aos alimentos, né, adquirir um alimento para que ela possa desenvolver as suas atividades, né, para ela própria, para sua família, enfim. Então, eu acredito que hoje a gente se depara com um momento gravíssimo de insegurança alimentar no Brasil, e por isso eu acredito que talvez este tema da segurança alimentar seja, sem dúvida, talvez o tema prioritário para um país nesse momento. Bom, para gravar, nós tivemos alguns fatores, né, e catalisadores da crise, né? Como já dissemos, a pandemia veio do novo coronavírus, veio a prejudicar ainda mais, na medida em que as pessoas perderam renda, né? Na medida que as pessoas deixaram, né, de ter acesso a uma alimentação, né? Alguns passaram a depender de auxílio, né, do governo, de auxílio de terceiros, para conseguir sobreviver. E nós temos também a crise econômica, que essa crise ela já vinha antes da pandemia, né? Então, a crise econômica veio agravar, nós já nos encontrávamos numa situação delicada em termos de segurança alimentar, e com a pandemia, então, aumentou ainda mais o desemprego, e hoje nós vemos aí, né, uma parcela considerável da população hoje sem renda, dependendo de auxílio do governo, que nos valores atuais é notório que é insuficiente para que as famílias consigam sobreviver, consigam atender às suas necessidades básicas, né? Então, ainda mais na alimentação, né? Então, e tem um outro problema também, que são as mudanças climáticas, né, que vem ocorrendo. A gente vem assistindo isso no dia a dia. Acho que hoje já não se discute mais se as mudanças climáticas, mas sim o que se pode fazer urgente para que a gente reverta esse quadro. As mudanças climáticas têm afetado muito as culturas, as lavouras, as plantações, né? Tem causado muitas catástrofes, tem alterado o ciclo das lavouras, né? À medida em que altera as temperaturas médias, né? Então, esse é um outro fator que
que vem agravando ainda mais a crise quando falamos em segurança alimentar. Outro ponto também que eu considero são as próprias políticas públicas. Como eu disse antes, infelizmente, ainda nós convivemos com a incapacidade do poder público, né, de fazer frente a essa necessidade latente da população. É ter acesso a um alimento na quantidade, na qualidade, né, suficiente para que as pessoas possam realizar as suas atividades, né, de forma satisfatória. Infelizmente, nós convivemos ainda com essa incapacidade do poder público de resolver esse problema crônico, né, e histórico que nós temos. Recentemente, nós também temos convivido com a inflação, né, crescente dos alimentos. As commodities agrícolas, né, têm tido uma elevação nos seus preços e isso tem causado, então, um aumento no custo dos alimentos para os consumidores, o que agrava ainda mais, né, a perda, né, além da perda de renda, ainda tem a perda do poder de compra, né, através do aumento da inflação dos alimentos. Bom, entrando um pouquinho nos conceitos agora de segurança alimentar, né, já colocado essa questão da relevância do tema, eu gostaria de a gente fazer só uma reflexão aqui a respeito dos conceitos que diferem um pouquinho. A FAO, ela conceitua a segurança alimentar quando todas as pessoas têm acesso físico, social, econômico, permanente a alimentos seguros, né, nutritivos e em quantidade suficiente. Então, aqui, a conceituação da FAO, ela relaciona a questão da segurança alimentar ao acesso, né, à segurança, né, dos produtos e na quantidade suficiente. Mas nós temos uma outra situação, um outro conceito, que é do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o CONSEA, e ele já tem uma visão, uma conceituação mais ampla do que é segurança alimentar. Ele considera um conjunto, as estratégias e um conjunto de ações, né, intersetorial e participativa, que dá direito a todos ao acesso regular e permanente de alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais. Aí aqui no final ela tem uma coisa um pouco mais ampla, uma conceituação mais ampla da questão da segurança alimentar. Ela tem como base práticas alimentares promotoras da saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis. Ou seja, o CONSEA ele tem uma visão um pouco mais ampla do que é do conceito de segurança alimentar. Então, aqui ele não coloca somente a questão do acesso e da qualidade intrínseca dos alimentos, mas ele extrapola isso. Ele coloca também a importância de se considerar a questão cultural, ambiental e social como também um aspecto de qualidade a ser considerado. Ou seja, não adianta somente as pessoas terem acesso aos alimentos, as pessoas consumirem alimentos de qualidade, seguros, né, sem contaminações e tal, mas, por outro lado, esses alimentos gerarem um impacto ambiental, social, que não esteja alinhado com a cultura, né, das pessoas que consomem esse alimento. Então, aqui é uma visão um pouco mais ampla que eu particularmente me agrada mais esse conceito aqui de segurança alimentar. Bom, quando nós falamos em segurança alimentar, aqui não tem como nós deixarmos de falar também da importância do agronegócio, né, como provedor, né, dos alimentos. Então, as cadeias alimentares, agroalimentares, elas são fundamental, né, para a segurança alimentar. E o agronegócio no Brasil, ele
tem mostrado uma resiliência muito grande, né? Mesmo diante de toda a crise econômica, de toda a dificuldade que o país tem enfrentado, né? São choques, hora é câmbio, enfim, inflação, e o Brasil continua tendo o crescimento do seu agronegócio, continua sendo um segmento resiliente, né? Mesmo diante da pandemia. Isso tem sido importante porque, de certa forma, ele alivia um pouco o impacto da crise econômica, né? Que já dura muitos anos. O próprio CPEA, agora em junho, divulgou um dado, né, que em 2020 o PIB do agronegócio cresceu 24,3%. Claro que talvez, em parte, esse crescimento aqui tenha sido favorecido também pela inflação, né, das commodities agrícolas. Mas nós também temos visto esse crescimento no PIB do agronegócio em anos anteriores, né? Então, e agora, nesse levantamento aqui do CPEA, a participação do PIB do Brasil em 2020 fechou, do agronegócio no PIB brasileiro, chegou a 26%, ou seja, um quarto, né, de todo o PIB do país, né, vem do agronegócio. Perdão. Bom, aqui alguns, né, podem levantar a questão acerca de que o nosso agronegócio hoje ele está bastante baseado na produção de produtos agrícolas primários, na exportação de produtos primários, né? Mas, com certeza, esse é um dos problemas nossos, né? Onde nossa produção agropecuária ela tem baixo valor agregado. Então, esse acho que é um ponto a ser trabalhado, mas, sem dúvida, independente disso, o Brasil mostra o seu perfil como um país, né, onde tem a vocação para a produção de agropecuária, né, e as condições, digamos assim, básicas para isso, né, nós felizmente possuímos, temos terra, temos clima, temos condições, temos mão de obra, nós temos muitos exemplos, né, de que com políticas públicas corretas, adequadas, e mais um conjunto de fatores que nós vamos ver mais à frente, na minha apresentação, nós temos condições de agregar valor na produção agropecuária e, com isso, aumentar nossa participação do PIB do país, não somente vendendo produtos agrícolas primários, grãos, produtos poucos processados, mas sim produtos de alto valor agregado. Quando nós falamos de agronegócio, é sempre importante nós jogarmos aí os nossos olhares para a questão da logística, né? Afinal de contas, o Brasil tem dimensões continentais, né? Hoje as distâncias para você fazer o transporte de um produto agropecuário muitas vezes inviabilizam, né, o transporte, viabilizam até a própria produção, né? Muitas vezes não estimula a produção em função exatamente do alto custo, né? Que essas distâncias e essas dificuldades inerentes dessas grandes distâncias que têm que ser enfrentadas para levar o produto da onde ele é produzido até onde ele é consumido. Nós temos a situação também que convivemos, que é a infraestrutura precária, né? Eu gostaria aqui de frisar aqui que o déficit de armazenagem no Brasil, só na armazenagem de grãos no Brasil, agora em 2001, por uma pesquisa aqui de uma consultoria, chegou a 87,4 milhões de toneladas. Alguns dados afirmam que podemos chegar até 100 milhões de toneladas o déficit de armazenagem de grãos no Brasil.
Então, para um país agropecuário, um país agrícola como o nosso, né, isso aqui se mostra uma condição crítica. Então, quando nós falamos também, tem um outro dado importante aqui, que é a questão da armazenagem frigorificada. Então, aqui está mais no elo da distribuição, né? A Associação Brasileira das Indústrias de Armazenagem Frigorificada, em 2019, ela concluiu que 76% de todos os armazéns frigorificados estão localizados no sul e sudeste do país. Ou seja, as regiões norte e nordeste são regiões onde há menos densidade, onde as distâncias a serem transportados os produtos, os alimentos, os produtos agropecuários são maiores, ela dispõe de menos infraestrutura, né? E, geralmente, esse cenário ele sempre acontece. Então, veja o desafio que nós temos, né? Inclusive, nessa área de armazenagem frigorífica, eu tenho um projeto meu mesmo, particular, de investimento no norte do país, no sentido de aproveitar as oportunidades, né, de implantar um armazém frigorificado em regiões de grande potencial, porém não localizada nos grandes centros, né? Enfim, eu só dei alguns exemplos aqui, mas nós sabemos que nossa malha rodoviária hoje é precária, a nossa malha malha ferroviária hoje é insuficiente, né, apesar dos investimentos grandes que tem recebido ultimamente por parte da iniciativa privada, por parte das políticas públicas, né? Mas o Brasil ainda tem uma malha bastante precária e insuficiente. Nós convivemos também, no agronegócio brasileiro, com a questão do sucateamento de máquinas e veículos, né? Então, hoje, a gente presencia, andando pelas rodovias aí, a gente verifica quantos caminhões, né, com mais de 20 anos até, circulam ainda nas estradas fazendo transporte de produtos. Então, isso só encarece, só onera ainda mais os produtos agropecuários. Outra questão que nós temos que vencer na questão do agronegócio e afeta bastante a questão logística é a burocracia. A burocracia, aliás, que afeta nós em diversas áreas, em diversas atividades. E, consequentemente, nós convivemos com alto custo na logística, né? Nossos modais, né, são hoje, basicamente, nosso modal logístico é todo ele calcado no modal rodoviário, né, 65%, né, 15% das cargas no Brasil são transportadas por ferrovia, 11% são transportadas pelo mar, né, transporte marítimo, e 5% hidroviário e dutoviário 4%. Então, nós temos hoje uma situação bastante complicada, uma vez que o custo do transporte rodoviário, por ter uma capacidade de carga por veículo menor, quando comparado ao ferroviário, à cabotagem, ao hidroviário, isso acaba elevando ainda mais os custos, sem encontrar em outros reflexos, como a questão de qualidade, enfim, que nós vamos ver um pouquinho mais à frente também, outros aspectos que afetam a questão da logística do país. Bom, eu queria também abordar um tema muito importante que eu vejo na questão do agronegócio brasileiro, que está relacionado à questão logística também, é a questão dos resíduos agropecuários, resíduos ou subprodutos agropecuários. Nós temos, é muito comum se olhar para os resíduos agropecuários como um passivo ambiental, né? Em alguns lugares, nós sabemos que pode ocorrer
o manejo inadequado de resíduos agropecuários, né, podem gerar impacto ambiental, né, de grande monta. Né? Por quê? Porque os resíduos agropecuários, eles podem poluir os rios, podem contaminar lençol freático, pode também contaminar o ar, né? Seja por uma disposição inadequada, por queima, enfim. Porém, eu acredito que os resíduos agropecuários aqui, eles hoje são uma grande oportunidade de agregação de valor, e nós vamos falar um pouquinho mais à frente sobre isso, ali num tópico específico, tá? E uma tela um pouco maior aqui mostra a distribuição do sistema logístico no Brasil, né, em termos de movimentação de cargas. Aqui não é só no agronegócio, aqui envolve todas as cargas no Brasil, né, de todos os produtos, 65%, como eu disse, são transportadas pelo modal rodoviário. Tem um aspecto importante também que eu queria comentar aqui na questão da armazenagem. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Ó. Nós falamos do déficit de armazenagem no Brasil, né, que é grande. Nós temos uma situação aqui muito interessante, porque hoje, agora recentemente, um boletim da Conab, agora de junho de 2021, ele informou que 14% somente das fazendas no Brasil dispõem de silos de armazenagem de grãos, enquanto que na Argentina, 40% das fazendas elas dispõem de silos para armazenagem de grãos. E nos Estados Unidos, 65%. Então, aqui nós já temos um quadro, né, também reforça esse número aqui, do déficit de armazenagem, quanto que nós precisamos melhorar na questão da infraestrutura para armazenagem de grãos no país. Seguindo aqui, então, nós voltamos ao tema do conceito de segurança alimentar, e nós podemos dizer que o conceito de segurança alimentar está relacionado ao acesso das pessoas aos alimentos, né, e a qualidade desses alimentos. Bom, o acesso das pessoas aos alimentos tem uma influência grande da renda, né? A pessoa que possui renda, ela consegue se deslocar até um ponto de venda e adquirir o alimento na quantidade, né, e até na qualidade que ela deseja. Sem renda, esse acesso já fica prejudicado. Né? O acesso também depende muito da localização. Infelizmente, nós percebemos, né, a gente convive com a situação de que as populações ou as regiões onde a renda per capita é mais baixa, geralmente estão localizadas em regiões mais distantes, né, com infraestrutura logística mais deficiente ou até mesmo inexistente. Né? E o acesso também aos alimentos tem a ver com a questão do custo. Muitas vezes, o alto custo ele consome a renda, ou às vezes a renda é insuficiente para que as pessoas consumam o alimento necessário para a sua sobrevivência em função do alto custo. Né? Bom, a qualidade, nós temos novamente aqui a influência da logística. A logística afeta a qualidade dos alimentos. Alguns alimentos, inclusive, como as frutas, as hortaliças, os hortifrutigranjeiros, eles atingem o momento de melhor qualidade na hora da colheita. Então, é na hora da colheita
que esses tipos de produto, por exemplo, precisam ser manuseados adequadamente, embalados adequadamente, transportados da melhor forma possível e armazenados da melhor forma possível até a sua distribuição no varejo. Então, a logística afeta muito a questão da qualidade, né? Na medida em que ela pode, né, prejudicar alguns produtos que possuem, que estão mais suscetíveis, né, a perda de qualidade ao longo do tempo. À medida que a logística é ineficiente, ela piora a qualidade dos produtos. A qualidade também tem a ver com a questão dos aspectos culturais, né? De nada adianta nós fornecermos produtos que não esteja adequado à cultura local das pessoas, à sua herança, né, cultural, né, à sua região, aos seus hábitos e costumes, né? Então, a qualidade da alimentação também tem que respeitar essa questão cultural. Outro ponto importante, quando nós falamos em um alimento de qualidade, é ofertar um alimento que não tenha contaminação, que seja seguro, né? Um alimento que tenha sido produzido utilizando água de qualidade, água dentro dos padrões, né? Isso aqui também é algo muito importante. Aí tem a ver com a qualidade intrínseca do produto. E a outra questão é também um produto, ele precisa, não adianta ele fornecer qualidade, sendo que do outro lado ele gera um impacto ambiental negativo, né? Então ele pode estar poluindo os rios, degradando o solo, né? Poluindo o ar, e com certeza esse impacto ambiental ele vai trazer consequências depois para a região, para o solo, para a água, vindo, no segundo momento, afetar a qualidade do produto, tá? E até a oferta desse produto naquela região. Bom, isso dito, nós verificamos que a logística ela tem um papel muito importante, tanto na questão, no aspecto do acesso aos alimentos, como também da qualidade dos alimentos ofertados, tá? E a segurança alimentar, a logística é um dos pontos da segurança alimentar. Nós temos a própria questão da oferta, da produção, né? E temos a questão também dos insumos, né? Aqui nós entendemos como os insumos, aqui as sementes, os defensivos, os controles de pragas, os adubos, né, os fertilizantes, e também aqui a questão das máquinas e implementos utilizados. Mas, novamente, nós falamos da importância da logística e, necessariamente, para atender os interesses da segurança alimentar, a logística precisa ser eficaz. Então, o que é uma logística eficaz? Bom, a logística eficaz é aquela que preserva a qualidade dos alimentos, né? Ou seja, aquela que, durante a movimentação, a embalagem, o transporte, a armazenagem e a distribuição, até o ponto de varejo, até o ponto do consumo, ela preserva, né, a qualidade intrínseca do produto, tá? Ela reduz com isso, então, as perdas, né? Também a logística eficaz, aqui as perdas não só do produto, mas também a questão de energia, combustível, reduz perdas de embalagem e dessa forma maximiza a rentabilidade. Hoje, as entidades, né, e aqueles que demandam alimentos, eles precisam ter uma
uma capacidade de rentabilizar a produção de alimentos. Se a logística gera perdas, aumenta custo, diminui a rentabilidade, ela desestimula a produção, ela desestimula o investimento, por exemplo, na própria infraestrutura, né? Aquela retroalimentação, né? À medida que você maximiza a rentabilidade, da produção de alimentos, você consegue investir mais em infraestrutura, investir mais na própria cadeia logística, tá? Remunera melhor o produtor, tá? E, enfim, é um círculo virtuoso. Bom, a logística também, ela eficaz, ela minimiza o uso de energia, né, de combustíveis. Esse ponto aqui também tem sido um ponto muito importante, né? Cada vez mais hoje, estamos buscando hoje nos projetos o uso de energias renováveis, né? O uso de sistemas mais eficientes, né, para, por exemplo, conservação dos alimentos, para refrigeração dos alimentos, a própria questão dos combustíveis, né, uma logística eficaz, ela minimiza o consumo de combustíveis, principalmente porque a maioria dos combustíveis ainda são de origem fóssil, né? Bom, a logística eficaz, ela reduz custos, porque ela também otimiza tempo, e ela atua muito sobre os custos fixos. Então, a logística eficaz, ela tende a buscar a escala, porque quando você aumenta a escala, você tende a segurar os custos fixos e incrementar mais os custos variáveis. Com isso, você reduz o custo total, tá, do alimento transportado. A logística eficaz, ela também é socialmente responsável, né, na medida em que ela respeita, né, as questões sociais. Aqui vem uma discussão muito grande, porque muitas obras de infraestrutura, elas exigem, às vezes, a desapropriação de áreas, de terras, né, e causam também impacto ambiental, né? Então, esse é um desafio também da logística, que é, ao mesmo tempo que de prover o acesso do alimento a toda a população, principalmente aquelas mais vulneráveis, ela precisa também ter uma responsabilidade social e ser ambientalmente sustentável, né? Bom, isso hoje é obtido com a ajuda, né, do uso intensivo de tecnologia. Então, cada vez mais hoje se faz o uso de ferramentas modernas de gestão logística para que as empresas possam controlar os custos, né, possa controlar as perdas, os tempos, né, a complexidade, o esforço necessário para você levar um alimento desde a sua origem até o consumidor final. Então, cada vez mais hoje, as empresas utilizam de tecnologia, né, e softwares e sistemas de gestão integrados, né, em toda a cadeia, né? Hoje a gente verifica hoje que um caminhão hoje transportando alimento hoje é possível monitorar todos os indicadores desse veículo, né? Desde o consumo de combustível, o tempo, o custo dele por quilômetro, né? O consumo de pneus, até mesmo a questão de emissão, né, de poluentes, tá? Bom, quando nós falamos na gestão logística dos alimentos, nós temos que também ter uma visão mais ampla. Nós temos que falar que essa gestão deve envolver o desenho e o projeto das embalagens, de forma a otimizar ao máximo o espaço, né, no transporte,
e a preservação dos produtos. Nós temos que falar sobre o transporte utilizado, o modal mais adequado, né? Temos que falar da melhor sistema de armazenagem, o melhor projeto, o melhor sistema com menor custo operacional, né? Com menor impacto ambiental, social. Nós temos que olhar a logística também sob o ponto de vista da distribuição, né? Isso aqui é extremamente estratégico, né? Muitas empresas, muitas regiões carecem de produtos e alimentos de qualidade porque não há investimento em armazéns, para que o alimento fique numa condição ágil, fácil, prático e com baixo custo para ser distribuído até o mercado varejista. O varejo precisa ser estimulado também. Quando nós falamos de uma logística dos alimentos, ele tem que estar integrado na cadeia, né? Quando nós falamos do uso de tecnologia, isso aqui é fundamental, né? A ponto de ter um mínimo de estoque. Com isso, você preserva, você tem um giro mais rápido dos alimentos e, com isso, você consegue diminuir custos no capital fixo, né, capital de giro, desculpe, e você consegue otimizar ao máximo, diminuindo também perdas por vencimento, de prazo de validade e tudo mais. Outra coisa muito importante aqui são a questão dos insumos, né? Na gestão logística dos alimentos, a questão desde a semente até os fertilizantes, os adubos, os defensivos, tudo isso aqui tem que ser bem gerenciado no sentido de não incorrer em grandes custos, em perdas, que onerem ainda mais a cadeia, né, de produção dos alimentos. Também um ponto muito importante que tem que se falado muito aqui, principalmente voltado para a questão da sustentabilidade da logística dos alimentos, é a logística reversa. Então, a logística reversa aqui, a gente não fala só na questão das embalagens, que a gente sempre pensa em logística reversa das embalagens de agrotóxicos, né? Mas também tem a logística reversa na produção de alimentos das embalagens que são resíduos sólidos, como, por exemplo, embalagens plásticas, embalagens de papelão. Tem também a questão da própria logística reversa dos equipamentos, implementos, sucatas descartadas ao longo do processo, né, da cadeia alimentícia, aqui do processo de produção. Então, hoje, nós vamos falar um pouquinho mais à frente. Hoje, até o Brasil dispõe hoje de um marco regulatório, e o Paraná também, focado em logística reversa. Isso aqui se faz também muito importante para que a logística dos alimentos não gere um passivo ambiental e como consequência das suas atividades. Bom, quando nós falamos em logística na cadeia de produção de alimentos no Brasil, eu gostaria de tocar num ponto importante aí, que são algumas transformações recentes no mercado de varejo. Primeiro, a entrada de grandes players mundiais, né, principalmente a partir da década de 90. Nós podemos citar, por exemplo, o grupo Carrefour, né, e o grupo Pão de Açúcar, que vieram para o Brasil, fizeram investimentos pesados. Hoje, inclusive, numa pesquisa dos 10 maiores empresas varejistas, aí não é só de alimentos, entre as 10 maiores varejistas do Brasil, em todas as áreas, as duas maiores são exatamente duas empresas do ramo, né, do varejo, né, alimentício, principalmente, que são o Grupo Carrefour e o Grupo Pão de Açúcar. Num primeiro momento, esses grandes players aqui deram até uma impressão de que o mercado varejista brasileiro começaria a se concentrar. Mas foi algo que não aconteceu, né? Hoje não se vê tanto essa concentração no Brasil. Porque também nós tivemos um crescimento forte do comércio eletrônico.
muitas pessoas passaram também a comprar não só eletroeletrônicos, enfim, produtos duráveis, semiduráveis, mas também alimentos, né? Isso tem diluído um pouquinho, né? E causou aqui um impacto interessante na logística da cadeia de produção de alimentos, porque despertou o interesse de muitos fundos de investimento, não só interessados em investir na cadeia, nos sistemas de armazenagem, na distribuição, mas também investir na questão dos imóveis, né, para distribuição. Então, esses fundos de investimento, eles passaram a investir pesadamente no segmento imobiliário, né, focado principalmente no e-commerce, né? Então, isso aqui tem feito um movimento no varejo, porque o que aconteceu? Tem ajudado a capilarizar um pouquinho mais a questão da distribuição. Então, por exemplo, recentemente mesmo nós participamos, em parceria com outro escritório de engenharia, de alguns projetos de um grande grupo de investimento que investia aqui na nossa região, aqui no Oeste do Paraná, e ao mesmo tempo está executando um projeto de investimento no centro de distribuição no Centro-Oeste e um outro centro lá no Norte, em Manaus. Então, tudo isso estimulado principalmente pelo comércio eletrônico e por essa capilarização que está começando a acontecer na medida que as pessoas têm acesso, claro, à internet, né? Que não é, infelizmente, também uma realidade para todo consumidor brasileiro. Mas, enfim, isso aqui são alguns movimentos que eu gostaria só de levantar. E só para citar um pouco a questão da importância desses grandes players aqui, só a Abras, agora no final do ano passado, divulgou um dado que 7,5% do PIB do Brasil, né, é da rede de supermercados. São mais de 90 mil supermercados no Brasil, né? Esses supermercados fazem aí nós falamos do varejinho, né? São supermercados, hipermercados, pequenos mercados, né? Aqui envolve toda a rede de supermercados disponível no país aí, que, segundo a Abras, aí, passa de 90 mil estabelecimentos, tá? Bom, quando nós falamos de segurança alimentar e logística, a gente tem que falar da proximidade do consumidor, ou seja, os alimentos têm que ser ofertados na região, né, o mais próximo possível, né, de preferência, a produção do alimento tem que ser o mais próximo possível das pessoas, onde as pessoas vivem, né? Com isso, nós vamos ter todas essas facilidades de custo, de preservação de qualidade, enfim, de todos. Outra questão muito importante é a questão da agricultura familiar, principalmente quando focada na cesta básica e nos produtos orgânicos, porque a agricultura familiar, ela tem uma identificação mais com a questão cultural, né? Então, a agricultura familiar em pequena escala, ela capilariza mais, no sentido de você prover a população da região com diferentes produtos, né, de forma mais rápida e favorecendo o pequeno produtor familiar, na medida em que ele, ao mesmo tempo, é produtor e ele é o comercializante, né? Ele que vai comercializar o produto, ele que vai vender o produto. Eu sou nascido no interior do estado de São Paulo e eu lembro ainda, isso para mim tá muito vivo ainda na minha memória. Quando criança, eu ia com a minha mãe na feira, numa pequena cidade no interior do estado de São Paulo, na feira comprar, e nós comprávamos direto dos produtores. Os produtores montavam
as bancas ali e vendiam diretamente. Isso era algo riquíssimo. Eu tenho, até hoje, eu lembro que eu entrava dentro da feira, era um grande barracão, ele cheirava a terra, ou seja, cheirava o alimento da terra, né? Então era algo muito rico. Então eu vejo que a agricultura familiar, ela é estratégica e é necessária quando nós falamos em segurança alimentar e também em logística, porque ela facilita muito, porque ela aproxima o produto do seu consumidor. Bom, outra questão muito importante são as pesquisas de novas tecnologias, né? Principalmente no que se refere ao uso de energia e a questão de uso de insumos. Cada vez mais nós precisamos diminuir a intensidade de energia, principalmente a energia elétrica, a energia dos combustíveis, e também diminuir o uso de insumos, principalmente os fertilizantes químicos, né? Os agroquímicos. Tá? Outro ponto importante que eu friso aqui é a gestão dos resíduos. Eu comentei antes que os resíduos agropecuários e também resultado da produção dos alimentos, eles precisam ser bem geridos. E hoje nós temos um bom marco regulatório, porque nós temos hoje uma política nacional de resíduos sólidos em nível federal e temos em nível estadual, agora até que recentemente, a lei estadual de 20.607, essa lei aqui foi editada agora no meio do ano, junho ou julho, se não me engano. E elas estabelecem um marco regulatório de como tem que ser, as empresas devem lidar com seus resíduos sólidos. Então, são todos os tipos de resíduos. Tá? Então, é muito importante isso, porque à medida que nós criamos esse marco regulatório, eu tenho certeza que as empresas vão buscar alternativas para agregar valor a esses resíduos, porque os resíduos agropecuários, eles são fontes de nitrogênio, eles são fontes de carbono, né? Não falando dos sólidos, mas os líquidos são fontes de fósforo, são fontes de nitrogênio, ou seja, a gestão dos resíduos, elas vai acabar favorecendo, num segundo momento, a produção de alimentos, na medida em que a gestão de resíduos pode fornecer energia, pode fornecer nutrientes, né, para as plantas e para as lavouras, ao mesmo tempo em que diminui o impacto ambiental, diminui o risco de acidentes ambientais, poluição, degradação do solo, poluição dos rios, poluição do lençol freático, poluição do ar. Outra questão muito importante, eu friso novamente, é a questão da logística reversa, né? Que inclusive nessas leis aqui, nesse marco regulatório, envolve o retorno de todos os resíduos sólidos gerados pelas empresas. E outra questão muito importante aqui, que nós temos que trabalhar no ponto de vista de segurança alimentar e logística, é a escassez dos recursos naturais, né? Muitas vezes, a contaminação da água, né, a degradação do solo, ela acaba desmotivando a produção do alimento em determinada região, fazendo com que depois esses alimentos tenham que ser obtidos de distâncias mais longas, né, adquiridos em distâncias mais longas e chegando a um custo maior para o consumidor. E também, jamais, né, a segurança alimentar hoje, jamais ela pode ser feita, como nós vimos antes, às custas da degradação do meio ambiente, né? Nós não podemos produzir alimentos, né, degradando o solo, poluindo nossas águas, né, e fazendo uso intensivo de água de qualidade, né, uma vez que nós convivemos hoje aí com a questão da crise hídrica, né, que é uma das maiores crises aí da história, né, que se conhece. Bom, ainda sobre a questão de resíduos agropecuários dos alimentos, eu só gostaria de enfatizar que a gestão dos resíduos agropecuários e dos alimentos não deve ser vista como um passivo, deve ser tratada como
uma fonte de nutrientes, fonte de energia, tá? Fonte de alimentos para a própria pecuária e também, com isso, reduzir o destino para aterros sanitários. A maioria dos produtos, os resíduos agropecuários, são de origem orgânica. Então, esses produtos, eles, uma vez bem balanceados, vou dar só um exemplo aqui, no caso da produção de adubo orgânico, uma boa relação de carbono e nitrogênio envolvendo o uso de resíduos agropecuários, nós conseguimos fazer, através de uma compostagem, a produção de um adubo orgânico de qualidade, né? É claro que o adubo orgânico ele é menos preferido que o adubo químico, porque, tecnicamente, a absorção dos nutrientes pelas plantas, quando você utiliza uma fertilização, um fertilizante químico, é mais rápida do que quando comparado com um fertilizante de origem somente orgânica. Porém, tudo é uma questão de pesquisa, de desenvolvimento, que eu acho que isso no Brasil ainda precisa evoluir muito, né? Nós precisamos hoje desenvolver tecnologias para que nós possamos melhorar a eficiência da adubação orgânica, né? A ponto de ela prevalecer em relação à adubação química. Bom, indo aqui lá para o finalzinho aqui da minha apresentação, gostaria de citar aqui o que eu entendo como fatores críticos na segurança alimentar e na gestão da logística dos alimentos. Primeira questão, eu acredito, são as políticas públicas. Como eu comentei, é a necessidade latente dos governos, né, terem maior eficácia nas suas políticas. Infelizmente, nós convivemos ainda, né, com um problema sério de incompetência do poder público de tratar a questão da segurança alimentar, de prover recursos para a implantação de um modal logístico mais eficiente, com menor custo, que venha a favorecer as populações, principalmente nas regiões mais distantes e as populações menos assistidas. Outra questão muito crítica, como eu já citei várias vezes antes, é a questão da pesquisa e inovação. Há muito o que se fazer ainda nesse país em termos de pesquisa na área de insumos, de produtos e resíduos voltados para a alimentação. A questão dos resíduos, como eu disse, o resíduo ele de origem agropecuária, ele é uma fonte de nutrientes, né? Então, num primeiro momento, ele é entendido como um passivo, mas, na verdade, ele é uma fonte de fósforo, de potássio, de nitrogênio, que podem promover, inclusive, a adubação orgânica, a produção de produtos orgânicos, o desenvolvimento, né, das lavouras de forma sustentável. E cada vez mais a pesquisa e a inovação nessa área vai, com certeza, vai viabilizar e vai rentabilizar o reuso dos resíduos novamente nas lavouras, gerando um impacto altamente positivo na questão do meio ambiente. Bem, novamente aqui, acho que um fator crítico também que eu considero na questão da segurança alimentar é a otimização dos recursos energéticos e naturais. Cada vez mais nós precisamos fazer menos uso de água, menos uso de energia. Para isso, nós precisamos desenvolver sistemas modais, logísticos, sistemas de armazenagem, sistemas de distribuição, né? Precisamos também um olhar no varejo,
né? Há muito desperdício também, né, no ponto de venda. Com isso, vamos promover, então, o uso racional, a gente promoveria cada vez mais o uso racional da energia e dos recursos naturais, principalmente aqui, eu menciono aqui a questão da água. Bom, outro ponto que eu acho de muita importância é focar no desenvolvimento de uma infraestrutura regional. Muitos produtos, como eu disse antes, não aceitam custo alto de frete, custo alto de transporte, custo alto de armazenagem. Então, é importante nós focarmos cada vez mais na infraestrutura regional, principalmente voltado para a agricultura familiar, para atender a produção da cesta básica, né, de produtos de consumo local, mas produzidos regionalmente. Então, eu finalizo aqui a minha apresentação com esses 5 fatores que eu acredito serem bastante críticos para o tema segurança alimentar e logística no Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado, Reinaldo. Agora, nessa segunda fase, a gente vai passar para as perguntas que foram colocadas no chat. Eu vi que algumas perguntas aqui, eu vou colocar em ordem, né? Fazendo tem algumas perguntas e algumas afirmações. Nesse sentido, antes de fazer as perguntas, eu gostaria de ver com quem tem áudio nesse nosso grupo, se alguém quer fazer uma pergunta direto para o Reinaldo. Senão eu vou começar a fazer as leituras que escreveram aqui no chat. Alguém quer fazer alguma pergunta para o Reinaldo verbalmente, para eu depois começar a fazer as perguntas foram colocadas no chat? Reinaldo, silêncio de morte aqui, mas a gente teve um número considerável de participação dos alunos, das demais pessoas, pesquisadores, professores, e vou começar então fazendo as perguntas. A primeira pergunta, a primeira foi do Luiz Felipe Bini. Reinaldo, sabemos que somos grandes exportadores de alimento, por vezes se tornam as principais fontes de alimento de outros países, deixando de abastecer o mercado interno, aumentando essa lacuna de falta de alimento. Porém, vemos o Brasil muito dependente de alguns bens de outros países, se tornando uma via de mão dupla. Até que ponto isso é viável para exportar ou ser prejudicado em importar e exportar serviços e bens e serviços? Bom, Luiz, eu acredito que cada vez mais o Brasil, com esse perfil de país produtor, exportador, líder, né, em produção e exportação de diversos produtos agropecuários, eu acredito que cada vez mais o Brasil precisa buscar independência ou diminuir a sua dependência, né, com relação aos insumos nessa área. Primeiro porque eu acho que é uma vocação nata nossa em função dos recursos naturais e tudo mais. Mas, por outro lado, eu vejo também como uma questão fundamental para as políticas públicas, né? Nós vimos aí, agora na pandemia, o que significa depender de um insumo crítico, né, na hora da vacinação, né? Então, eu acho que na produção de alimentos, nós temos que buscar essa questão
de forma bastante criteriosa. Porém, nós sabemos que em algumas regiões no mundo há produtos, há insumos, há matérias-primas que podem ser originadas de forma mais barata do que aqui. Mas eu também sempre me questiono que o Brasil, com o tamanho continental que ele tem e com todos esses recursos, até que ponto vale a pena nós importarmos tantos insumos assim, né? E por que não produzi-los localmente? Então, eu acredito que essa é uma discussão, quando nós falamos da nossa vocação, como produto, como país produtor, né, de produtos agropecuários, uma coisa que nós temos que estar sempre questionando e colocando para as autoridades, principalmente para os órgãos reguladores, controladores, no sentido de fomentar cada vez mais a pesquisa nessa área de insumos, né, e diminuir essa dependência de produtos estrangeiros, né? Weimar. Oi. Weimar. Oi. Tá me ouvindo? Claro, perfeitamente, Rudimar. Pode falar para o Reinaldo. Reinaldo, boa noite. Boa noite, Rudimar. Prazer aí em te acompanhar na palestra aí, muito importante para o nosso sistema. Eu só gostaria de fazer uma pergunta, ver se porventura você concorda comigo. Rudimar, se apresenta para o Reinaldo para ele saber quem é você, por favor. Bom, Reinaldo, eu sou engenheiro agrônomo, trabalho na iniciativa privada aqui em Toledo há muitos anos e acompanho o nosso agronegócio aqui desde o início da mecanização, de conservação de solos, da melhoria das condições de solo, tendo fertilidade. Então, eu estou há muitos anos aqui, tenho um certo histórico e consigo discorrer sobre determinados assuntos aqui que ainda a gente acha que precisa melhorar e com urgência. Você fala hoje de um assunto de extrema importância para a manutenção da humanidade, que é a segurança alimentar. E eu gostaria de ver se tu concorda comigo que nós, apesar das tecnologias do nosso sistema ser altamente rotativo, baixa mão de obra, alto investimento e precisa do insumo mais caro de todos, que é conhecimento. Mas nesse processo todo a gente peca na chamada eficiência. A nossa relação, o input, a injeção de energia em relação à retirada do resultado, é possível que a gente tenha que melhorar mais nisso, porque senão pressionamos muito os recursos naturais e começamos a agredir o meio ambiente e de repente a resiliência fica negativa. Eu acho que, não sei, primeiro, se tu concorda que nós temos que melhorar na eficiência dos nossos resultados em muitos setores. E segundo, você fala muito na reciclagem. Eu acho que devia ter medidas governamentais para com que isso seja mais utilizado com maior eficiência, e isso sim, com trabalho e tecnologia, ele equipara o adubo químico, mas para isso precisa tecnologia e precisamos conhecimento sobre o assunto, que recurso para isso tem. O problema é que a economia atropela isso e a gente não tem medida, não tem apoio para fazer com que esse processo dos resíduos orgânicos seja utilizado com maior eficiência. Perfeito, Rodimar. Eu concordo, sim. Eu, até recentemente, eu tive experiência em um projeto de uma fábrica, prestei consultoria para uma empresa de adubo orgânico, que deixou de fazer o adubo orgânico e migrou para o adubo organo-mineral, né? E aí, cara, eu também não tenho formação na área, né, na área agronômica, eu busquei informações, mas por quê, né? Na verdade, o estímulo para o empresário foi muito grande, porque além do adubo orgânico ter menor procura, o preço do adubo organo-mineral é muito mais alto, né? Então, com isso,
ele teve todos os estímulos possíveis e, digamos assim, econômicos principalmente, né, mercadológicos, para que ele deixasse de produzir aquele adubo orgânico, que era todo ele de origem orgânica, para produzir um produto organomineral, digamos assim, aí com resultados, né, melhores do ponto de vista agronômico, porém nós sabemos que ambientalmente aí tem algumas questões de risco, né, para a sociedade, para o meio ambiente como um todo. E eu tenho assim uma convicção muito grande. Eu estou trabalhando agora nesse momento em um projeto onde o meu cliente é um frigorífico, ele praticamente utiliza toda a água para fertirrigação, toda a água residuária, né? Todo o efluente líquido, todos os resíduos sólidos estão sendo tem destinação correta, porque todos são enviados para empresas que fazem reciclagem, né, de papel, de plástico, sucata. E agora nós estamos desenvolvendo um projeto para uma fábrica de uma usina de compostagem. Ou seja, nenhum resíduo, nem aquilo que vai para aterro sanitário, que seria resíduos, por exemplo, o alimento, os alimentos que são desperdiçados no refeitório. Ou seja, todos os tipos de resíduos gerados na unidade seriam economicamente viáveis o seu tratamento, né? Porque nós vamos levar tudo para uma usina de compostagem e a gente já percebeu que isso é viável. Então, onde eu quero chegar? Eu acredito que a reciclagem ela é viável, mas ela enfrenta o problema de escala, né? Então, pequenos projetos dificilmente se viabilizam, né? Então, aí entra o que você comentou, que é a importância do poder público, né, estimular, né, os segmentos agropecuários quanto à reciclagem, quanto ao uso dos resíduos agropecuários, né, como matérias-primas para lavouras, né, principalmente para alimentação animal, enfim. E a importância da questão da eficiência da energia, porque ainda nós fazemos o uso, não fazemos o uso adequado de todos os recursos energéticos que nós temos e que nós temos disponíveis, né? Agora, com o aumento do custo da energia elétrica, com essa crise hídrica e aumento vertiginoso aí do custo da energia elétrica, nós estamos vendo que as energias renováveis têm se viabilizado com mais evidência, né? Mas a questão do uso de resíduos agropecuários, eu vejo que à medida que a gente adensa, que a gente aumenta a nossa produção agropecuária, isso vai agravando ainda mais, vai pressionando mais ainda a questão ambiental. E, por outro lado, eu olho para esses resíduos, para esses subprodutos, como matérias-primas que, como você falou, uma vez apoiados, tendo pesquisa, tendo políticas públicas, tendo pesquisa e desenvolvimento, eu acredito que não vai chegar um dia que nós não vamos desperdiçar mais nem 1 quilo de resíduo agropecuário, porque vai ser antieconômico. Eu tenho essa esperança e eu acredito que isso vai acontecer. Isso é muito ligado à economia circular, né, Reinaldo? O que você está falando, logística reversa e economia circular, que recentemente o professor Christian Luiz da Silva está participando dessa webinar. Ele escreve bastante, tem bastante artigos sobre isso, e isso não deixa de ser a utilização em cada ciclo de resíduo mínimo, né, ou praticamente mitigar toda a capacidade de resíduo
um processo produtivo aí, desde o início até o final. Então, Porque vai você muito ao veja, encontro disso que você está falando. Vilmar, é interessante porque, assim, nós hoje, como o próprio Rodimar comentou, poxa, hoje nós temos sistemas produtivos muito eficazes, sabe? Nós temos elos da cadeia, por exemplo, na cadeia produtiva de alimentos, que são, assim, usa tecnologia de ponta, tá? Mas ainda não trata ainda os resíduos, né, com a devida atenção, porque ainda, primeiro que, como eu falei, o resíduo tem um problema, ele não aceita custo, né? Então, se você tiver que transportar o resíduo, você começa a desestimular a agregação de valor dele. Ele passa a ser antieconômico. Então, a cada vez mais eu vejo que a necessidade de se implantar mais pesquisa, né, de termos mais projetos de pesquisa no sentido de aproveitamento racional e também de estimular a questão regional, ou seja, esses problemas de passivos ambientais, que muitas vezes eu vejo a segurança alimentar, ela hoje poderia ser mitigada, né, se nós tratássemos os resíduos localmente, regionalmente, né, como fontes de matérias-primas para produção dos próprios alimentos, né, seja para alimentação animal, seja para recuperação da fertilidade do solo, né, enfim. Eu acredito que eu sinceramente, eu mexo nessa área e eu não vejo, como o Rodimar falou, eu não vejo, não há estímulo, entendeu? Para que isso seja, para que haja investimentos nessa área, sabe? Então, muitas vezes, pequenos produtores fazem, às vezes, o uso indevido, fazem a disposição irregular desses resíduos, né, por uma questão econômica. É claro que aí envolve a questão fiscalização, questão legal, que eu não quero entrar no mérito aqui, mas eu acredito que isso pode ser revertido através de uma nova visão desses passivos, né? Reinaldo, eu vou fazer mais 3 perguntas e vou deixar aberto o capítulo 2 para a gente se encontrar de novo, porque o assunto não se esgota e tem bastante gente perguntando. Nesse sentido, Reinaldo, Sim. vou fazer mais 2, 3 perguntas para você. A primeira delas é do Alberto Telesca Barbosa. Ele fala: a minha concepção de adubação orgânica tem um poder de resposta rápido, o que dificulta a logística, pois o adubo orgânico natural requer aplicações em maiores quantidades pela menor concentração dos elementos em relação ao adubo químico. Isso faz com que os custos sejam mais elevados. No longo prazo, a adubação orgânica acaba compensando, pois acaba havendo construção de solo fértil e equilibrado, especialmente pela elevação do teor de matéria orgânica, enquanto a adubação química atende à necessidade mais imediata. Acho que eu pensei que era uma pergunta, mas ele está fazendo um comentário, né? Não, mas está perfeito, está perfeito. Esse é um problema que a adubação orgânica enfrenta, né? Ela não gera o resultado tão imediato quanto a adubação química. Então, acaba desestimulando o seu uso. E, por outro lado, nós temos aí as lavouras, né, cheias de produtos químicos, enfim, sujeitos à lixiviação, à contaminação de lençol freático, à contaminação dos rios, né? Enfim. Eu vou passar para as duas perguntas, a gente encerra, Reinaldo, e a gente abre espaço para você continuar sua palestra no momento oportuno. Então, aqui, ó, Reinaldo, parabéns pela apresentação. A ONU defende que sejam realizados o aporte de investimentos na agricultura para atingir o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 2, acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável. Pressupõe-se que esses investimentos ao redor do mundo dependem de salvaguardas do ambiente institucional de cada país ou região. Em sua opinião, o que falta no Brasil para tornar o ambiente mais confiáveis
seguros e propícios para a atração de investimentos em inovação, tecnologia e infraestrutura robusta que ampliem produção e produtividade de alimentos? É a pergunta que ele faz. Falta isso, Reinaldo? Sim. Bom... É o Marcos Paulo Rodrigues de Souza, desculpe. Marcos. Quem fez essa pergunta? Então, Marcos, o que nós temos visto, por exemplo? Hoje, um investimento em infraestrutura que gera, né, um impacto bastante positivo, por exemplo, pode causar um impacto positivo na questão da segurança alimentar, ele não é analisado sob a estratégia da segurança alimentar. Então, eu acho que uma coisa é você fazer uma estrada para encurtar uma ponte, para você encurtar um caminho, né? Outra coisa é você fazer você fazer uma estrada para você diminuir o isolamento de uma comunidade, né? Então, eu acho que as coisas têm que ser tratadas um pouquinho diferente, cada projeto. Então, eu vejo que não há estímulo hoje. Eu falo até porque eu tenho participado de alguns projetos, principalmente de infraestrutura de sistema de armazenagem frigorificada, e a gente também tem percebido que toda iniciativa parte do empresário, sabe? Não há nada que facilite o investimento. Tá? Mais uma coisa. É tratado como um investimento qualquer, né? Sendo que muitas vezes... Um minutinho, Rudimar, fecha seu microfone que está aberto, por favor. Desculpa, Reinaldo. Sim, muitas vezes um projeto é tratado como um projeto qualquer, sem observar os efeitos positivos que esse projeto pode gerar para a região onde ele vai atender, né? Então, muitas vezes, eu entendo que muitas vezes um projeto logístico ele é para atender o interesse de uma grande corporação, mas muitas vezes uma estrada ela tem uma função muito mais social, muito mais de diminuir isolamento, muito mais de facilitar a mobilidade das pessoas, o acesso dessas pessoas aos grandes centros, ou o acesso das pessoas a alimentos de menor custo. Enfim, uma estrada, às vezes, ela também pode promover um menor custo no frete desses produtos, né, no transporte desses produtos. Então, eu acredito que o que falta é uma análise mais criteriosa por parte do governo para classificar esses projetos voltados para a infraestrutura que tenham efeitos na segurança alimentar, eles precisam ser tratados de uma forma diferente. É isso que eu... Reinaldo, eu vou fazer agora, fechando mesmo, as duas últimas perguntas, que são correlatas, feitas pelas acadêmicas, acredito. Feito pela Lorena Oliveira e a Márcia Fernandes Pereira. Elas têm mais ou menos a mesma pergunta, né? Quais políticas públicas de fomento à agricultura que possam melhorar o desenvolvimento do agronegócio no Brasil? Que é mais ou menos que a Lorena pergunta. Como ver no longo prazo as políticas públicas voltadas à logística e atendimento de segurança alimentar, se elas atendem, existem perspectivas de melhora? Então, a gente fecha com essas duas perguntas que estão relacionadas e Reinaldo, por favor. Sim. Bom, Lorena e Márcia, eu acredito que a questão das políticas públicas, elas precisam estar voltadas às externalidades, aos efeitos que esses investimentos em infraestruturas podem gerar, principalmente quando nós falamos os benefícios, quando nós falamos dos benefícios para as comunidades, né, para as regiões onde esses investimentos serão feitos.
Então, eu acredito que, da mesma forma, meio em linha com a minha resposta anterior, eu penso que as políticas públicas precisavam ser mais criteriosas, porque investimentos em infraestrutura voltado para a conservação de alimentos, voltadas para ligar regiões isoladas, precisam ter um caráter, né, de análise diferenciado, sabe? Eu não tenho visto isso, sinceramente. Nós procuramos muitas vezes aí as prefeituras para consultas e a gente não percebe nenhuma diferenciação, seja em nível municipal, estadual ou até mesmo federal. Então, como eu falei, muitas vezes uma coisa é uma estrada que vai beneficiar uma empresa, um grande grupo, outra coisa é uma estrada que vai ligar, vai tirar do isolamento a população, que vai promover o escoamento mais rápido da produção agropecuária, ou um investimento que vai melhorar a conservação dos alimentos, como, por exemplo, uma câmara frigorificada numa região isolada, numa cidade que carece dessa infraestrutura. Então, eu vejo assim, seria desejável que o poder público olhasse de forma mais estratégica para esses investimentos, no sentido de facilitar, diminuir burocracia. O empresário que quer investir, ele não quer subsídio, ele não está pedindo subsídio, ele só quer que o poder público facilite o processo, né? Porque muito tem que se fazer ainda nesse país, em termos de infraestrutura, principalmente quando nós falamos de investimentos na infraestrutura voltada para a produção de alimentos, né? Para promover a segurança alimentar. Então, há muito que se fazer ainda. Nosso país é muito grande. Temos visto, sim, alguns movimentos, mas não sentimos ainda que há uma política pública clara e definida para categorizar, né, esses projetos no sentido de fomentá-los, diferenciá-los em relação a outros projetos de infraestrutura. Então, eu vejo que isso é um problema que nós enfrentamos hoje. Reinaldo, então, nesse exato momento, a gente encerra o terceiro seminário, primeiro dia do terceiro seminário de perspectiva sobre o agronegócio, promovido pela UniOeste, basicamente os programas de pós-graduação em desenvolvimento regional e agronegócio, pós-graduação em economia, curso de ciências econômicas, todos ligados ao Centro de Ciências Sociais Aplicada. Novamente, Reinaldo, nosso muito obrigado pelo tempo que você teve em preparar esse material, vir discutir com a gente. Nós tivemos um número significativo de participantes, 131 participantes entre a plataforma e o Facebook. E deixo aberto amanhã, já convido todos a participar amanhã da palestra com o João Arthur Moore, que falará sobre a competitividade da infraestrutura logística do Paraná. E, na sequência, na quarta-feira, a professora Miriam voltará a tratar sobre segurança alimentar, um direito ao consumo de alimento, né? Então, a partir de amanhã, vocês estão todos convidados, a partir das 7h30 em ponto, para nós começarmos a fazer o segundo dia do terceiro seminário de perspectiva do agronegócio, tá? Então, Reinaldo, mais uma vez, boa noite, muito obrigado. Boa noite, Vilmar. E em breve estaremos em contato de novo, porque esse assunto seu só aguçou nossas vontades, né? A gente vai chamar você para talvez um petit comitê, mas vamos continuar discutindo isso. Muito obrigado e encerro a reunião de hoje, o seminário de hoje, e aguardo vocês amanhã. Um grande abraço e boa noite. Obrigado, boa noite a todos.